Lee Chu é um personal trainer, e seu único trabalho é ajudar estrelas femininas a se sentirem melhor. A história começa em um lugar movimentado. O semáforo fica verde, e uma garota loira de vestido rosa sai correndo de um garoto que a chamava repetidamente. Ela apenas ria e continuava correndo. O garoto não entendia por que ela sempre aparecia em seus sonhos, mas ele nunca conseguia alcançá-la. De repente, o garoto começa a atravessar uma multidão de pessoas e, à medida que passa por elas, informações sobre cada uma aparecem em sua mente. Por exemplo, ele percebe que uma mulher loira chamada Suan pesa 50 quilos e tem 1,65 de altura. Ele também vê outra garota de óculos e obtém detalhes sobre seu peso, altura, entre outras informações. Esse garoto é o nosso protagonista, chamado Lee Chu. Ele não entendia o que estava acontecendo ou por que estava vendo todas aquelas informações. Subitamente, vozes começam a ecoar em seus ouvidos, vindas de algum lugar. Uma garota loira pede para ele acordar. Lee Chu desperta e percebe que estava deitado no sofá, muito relaxado. Mas ao ver sua chefe, ele tenta se levantar imediatamente. A garota pergunta se ele estava tendo pesadelos. Como ele estava suando muito, responde que não era um pesadelo, apenas esqueceu de ligar o ar-condicionado. Depois disso, sua chefe o manda levantar-se e pergunta por que ele não havia tirado um dia de folga. Sem entender o que estava fazendo ali, Lee Chu responde que não tinha nada para fazer em casa e que, de qualquer forma, alguém poderia querer comprar uma aula particular com ele. Além disso, ele não queria deixar uma garota tão bonita quanto sua chefe sozinha. A garota se vira para a saída e, sarcasticamente, diz que acha engraçado ele pensar assim, pois nem mesmo uma mosca apareceria naquela academia, muito menos visitantes dispostos a pagar por aulas particulares. Ela parecia muito insatisfeita com o clube e começa a reclamar que deveria ter encontrado um marido e estar cozinhando boas refeições em casa, mas, em vez disso, decidiu gastar dinheiro abrindo aquela academia. Lee Chu já estava acostumado a ouvir essas queixas de sua chefe. Ele então se lembra que ela frequentemente recebia propostas de casamento e pergunta por que ela nunca a aceitou, mesmo sendo de homens ricos e poderosos. A chefe joga uma toalha em seu rosto e pede para ele parar de falar sobre isso, mandando-o tomar banho, já que estava suando muito. Nosso protagonista acabou de se formar na faculdade e começou a trabalhar como personal trainer nessa academia. A beldade que acabou de falar com ele é sua chefe, chamada Sulan. Graças à beleza de Sulan, quando o clube abriu pela primeira vez, recebeu muitos visitantes. No entanto, os negócios começaram a piorar rapidamente. Os concorrentes roubaram todos os seus treinadores, seduzindo-os com altos salários. Em menos de 2 semanas, todos os treinadores foram embora, levando seus clientes com eles. No entanto, Lee Chu permaneceu ao lado de Sulan. Ele acreditava que não poderia deixar o clube fechar e precisava ajudá-la a recuperar sua antiga glória. De repente, Lee Chu recebe uma espécie de comando e é transportado para um lugar desconhecido. Tudo ao seu redor brilha em um tom azul intenso. O jovem não entendia onde estava. Em um instante, ele é saudado por algo chamado Sistema Perfeito. Uma garota loira com 2 tranças aparece diante dele. Ela usa um vestido rosa e é capaz de voar. Inclinando-se para perto dele, ela se apresenta como Lulu e diz que é a responsável pelo seu sistema. Lee Chu ainda estava um pouco em choque, mas Lulu já havia se aproximado ainda mais de seu rosto, dizendo para ele se preparar, pois iria ativar o sistema. Desesperado, Lee Chu agarra a mão dela e exige saber onde estava a garota de seu sonho. No entanto, Lulu desaparece repentinamente e ele retorna à realidade. Ele se encontra no vestiário da academia, incrédulo, olhando para suas mãos e se perguntando que tipo de sistema perfeito era aquele. De repente, uma mulher aparece na porta do vestiário e pergunta o que estava acontecendo com ele. Seu nome era Wan. O sistema mostra que ela pesa 76 quilos, tem 1,65 de altura e 31% de gordura corporal. Seus quadris eram um pouco largos, e ela possuía uma barriga que a incomodava muito.
Segundo o sistema, o exercício número 104 seria adequado para ela. Li Shu, porém, estava completamente perdido. 10 minutos depois, Wan caminhava pela rua quando uma garota se aproximou e perguntou se ela era membro daquela academia. Curiosa, a garota perguntou se o clube era bom, pois queria encontrar um lugar adequado para ela. Wan sentiu uma pequena esperança de que aquela garota pudesse se tornar uma nova aluna da academia. Então, respondeu entusiasmada, dizendo que o clube era muito bom e possuía diversos simuladores modernos. De repente, um jovem vestindo um uniforme esportivo se aproxima delas e interrompe a conversa. Ele afirma que o treinador Li Shu está longe de ser um profissional competente. O homem revela que já trabalhou na academia antes e diz que sabe que Li Shu é um péssimo treinador. Wan se irrita com a intervenção e o chama de grosseiro e obsceno. O jovem, sem se abalar, responde que, se o treinador fosse realmente bom, Wan já estaria magra. A garota que estava ao lado de Wan fica surpresa com a afirmação. Ela pensava que Wan havia começado a treinar recentemente, mas descobre que, na verdade, Wan já frequentava a academia há 2 anos e não tinha conseguido perder peso. Wan se sente desconfortável com as palavras do jovem arrogante. Ele continuava parado, observando-os enquanto subiam a escada rolante. Antes de sair, o jovem agradece Wan e sugere que ela continue indo para a academia deles. Todos os visitantes da academia estavam correndo para lá. Wan cerra os punhos e diz para si mesma que tudo aquilo era culpa dela. Por causa dela, a reputação do clube estava despencando. Ela admite que tentou vários exercícios e simuladores ao longo dos anos, mas, no fim, não conseguiu perder peso. Decidida, ela diz que a partir de amanhã não irá mais ao clube esportivo. Agora, parada diante de Li Shu, ela tenta dizer que quer parar de treinar lá. No entanto, Li Shu a segura pelos ombros e pede para que ela não continue falando, pois tem uma pergunta muito importante para ela. Sulan observa a cena e fica um pouco alarmada com a situação. Li Shu pergunta a Wan se ela aceitaria uma aula gratuita com ele. Wan não esperava tal proposta e tenta processar as palavras do treinador. Li Shu, percebendo sua hesitação, a pressiona um pouco mais, dizendo que está convidando-a para um treino gratuito. Ele promete que, dessa vez, ela ficará surpresa e poderá trocar de roupa esportiva em breve. Wan decide que conversará com o treinador mais tarde. Assim que ela sai, Sulan se aproxima de Li Shu e pede que ele explique o que estava tentando fazer. Ela pergunta se ele estava tentando seduzir Wan para vender aulas particulares. Li Shu ri e diz que ela estava pensando demais. Ele afirma que se lembrou de um método especial de queima de gordura que poderia ser muito eficaz. Sulan ignora suas palavras. Afinal, Wan já treinava lá desde maio e comprava aulas particulares, mas nunca havia perdido sequer 1 quilo. Na verdade, Wan frequentemente comia junto com Li Shu e, em vez de emagrecer, ganhou 2 quilos. O protagonista, furioso, tenta se justificar e diz que, dessa vez, era sério. Ele garante que, se Wan seguisse exatamente seu novo método, perderia 1 quilo por dia. Sulan duvida completamente dele. Ela se afasta e, desconfiada, pergunta se Li Shu realmente estava dizendo a verdade. No fundo, ela acreditava que ele não era uma pessoa ruim. Então, o protagonista resolveu fazer uma aposta. Se ele ganhasse, ela teria que nadar com ele. A menina aceitou essa condição sem problema algum. O menino ficou surpreso que ela tivesse aceitado tão rápido. Sulang saiu dizendo que perder 1 quilo em tão pouco tempo era praticamente impossível. Quando ele saiu, as massas apareceram sobre sua cabeça, com as mesmas características de seu corpo. O menino percebeu que definitivamente não era um sonho. A altura da menina era de 1,74 m. Ela pesava 54 quilos e tinha 18 anos, com o corpo perfeito. Li Shu percebeu que, graças ao sistema perfeito, nada era impossível. Ele ficou na frente de Wang e perguntou se ela estava pronta, dizendo depois que mais tarde daria instruções de acordo com sua condição física. Este conjunto de exercícios foi criado especialmente para ela. Ela fez 50 pulos de corda,
40 segundos de prancha, 80 saltos de perna levantada para o estômago, 1 minuto de agachamento e 20 agachamentos adicionais, 20 mergulhos de uma posição elevada, 20 flexões de cotovelo a partir da posição em pé e 30 segundos de corrida parada. Ele explicou que isso era semelhante a quando ela pisa pela primeira vez no banco com um pé e depois rapidamente coloca o outro pé no chão e desce. Da mesma forma, era como subir uma escada, mas em um ponto mais alto. Wang olhou para o treinador com os olhos arregalados e perguntou se ela realmente tinha que repetir tudo isso. Lixo respondeu que não seria apenas uma vez, mas 4 vezes. A menina estava de meia. O chefe a observava enquanto o protagonista assistia Wang fazer o treinamento para queima rápida de gordura, que parecia realmente ajudar as pessoas a perder peso mais rápido. A maior parte do excesso de peso consistia em água, e apenas uma pequena parte era gordura. O jovem disse à menina para relaxar o pulso. A chefe pensou que perder 2 quilos em 2 horas era um mito, e simplesmente não era possível. Mas se perguntou por que o protagonista, sabendo que isso não poderia ser possível, continuava insistindo. Su Lang pensava que, mesmo quando ela falhasse, ela ainda queria nadar com ele e relaxar, e isso seria como uma recompensa por seu esforço. O tempo e o assobio não diminuíam, e Wang já estava exausta. Sua boca estava seca, ela suava muito. A menina estava com falta de respiração e não sabia como descrever esse sentimento. Lichu disse a Wang para não ser preguiçosa, pois sabia que seu corpo não havia atingido o limite e que ainda precisava ir à esteira para relaxar e alongar o corpo. A menina pensou consigo mesma que ele simplesmente não era uma pessoa normal. Um pouco mais tarde, o treinador disse que já poderiam terminar por hoje, e ela poderia ir se trocar e tomar um banho para que ele pudesse pesar ela depois de um tempo. Lixo estava esperando Wang na sala de medição. De repente, a chefe entrou lá e perguntou se ele realmente achava que Wang conseguiria perder 2 quilos de gordura de uma só vez. Su Lang disse que ela poderia perder até meio quilo, mas 2 era improvável. O protagonista sorriu e disse que a esperança sempre persiste até o último segundo. Embora tudo parecesse um sonho muito estranho, ele podia ver os dados físicos de todos. O menino tinha uma sensação estranha de que sabia que esse treinamento complexo funcionaria. O chefe disse que, se ele pedisse muito, Wang não saberia nadar. Então, Wang entrou na sala e se desculpou pelo atraso. Ela já estava vestindo um terno cinza limpo. Ela se levantou surpresa e perguntou como conseguiu perder tanto peso em apenas um treino. Quando Su Lang viu, a menina pela primeira vez havia perdido apenas um pouco de peso. Quando Wang pisou na balança, seu peso era 71 quilos. Ela perdeu 4 quilos e 800 gramas. Nem Wang conseguia acreditar que era verdade. O protagonista ficou agradavelmente surpreso ao ver que a quantidade de gordura em seu corpo diminuiu para 29% e ela perdeu 2 quilos de gordura. O restante era massa magra. Lixo fez alguém perder quase 5 quilos em apenas 2 horas e sem danificar o corpo. Su Lang pensou que o protagonista tinha uma expressão bastante relaxada no rosto e ficou pensando se ele realmente não entendia que havia criado um verdadeiro milagre. Um pouco depois, os 3 estavam na entrada do clube. Su Lang estava dando instruções para a garota, dizendo que, se Wang se sentisse mal, ela deveria informá-lo imediatamente. O protagonista perguntou ao seu chefe se ele ainda não acreditava nele. Naquele momento, o outro, entre os 3, estava descendo a escada rolante. A menina achou que o desconto que o menino estava promovendo ativamente só valia por 2 horas e já estava cansada. Ela tentou dizer algo sobre o que estava em sua mente, mas quando os 2 desceram as escadas, encontraram a garota que tinham visto pela manhã e ficaram surpresos ao ver que ela não estava em lugar nenhum. Assim como de manhã, disseram que simplesmente não era possível como alguém poderia perder tanto em tão pouco tempo. O treinador Lichu sorriu e perguntou se ela era amiga de Wang. A chefe Su Lang continuou a conversa
e perguntou se gostaria de considerar entrar para o clube esportivo deles. A garota imediatamente correu até eles e disse que queria assinar o contrato anual. A chefe rapidamente a acompanhou até seu escritório. O protagonista acariciou a cabeça de Wang e a parabenizou, dizendo que tudo foi graças a ela. Então, a partir de hoje, ela se tornaria a imagem do clube esportivo. A menina não conseguiu conter a emoção e abraçou o treinador com força, agradecendo por tudo. Naquela noite, em uma sala de hotel, um repórter apareceu na televisão dizendo que, de acordo com o anúncio oficial das estrelas de cinema, a atriz que faria o papel da personagem principal seria Lucchini. A repórter foi direto à atriz e perguntou a ela por que o diretor a havia convidado para esse papel. A menina respondeu que, antes de tudo, havia muitas cenas de dança e movimentos no filme que não poderiam ser feitos com a ajuda de dublês. Como ela sabia dançar desde criança, aceitou participar. Em segundo lugar, disse que a personagem tinha muitas semelhanças com ela mesma. Ela busca a perfeição e não desiste de nada, sempre atingindo seus objetivos com calma e persistência. A própria atriz estava treinando em um tatame dentro do hotel e assistindo à entrevista que havia dado à imprensa. De repente, suas costas começaram a doer, como se algo tivesse quebrado dentro dela. Toda vez que treinava ou dançava, suas costas doíam terrivelmente no dia seguinte. A atriz não sabia o que estava acontecendo e não entendia por que isso ocorria, mas parecia estar piorando cada vez mais. Ela percebeu que isso aconteceu em um momento crítico, pois logo as filmagens começariam, e se as pessoas descobrissem seu problema, sua carreira de atriz provavelmente entraria em colapso. Lucchini ligou para uma pessoa chamada Katy e pediu que ela fizesse algo agora. Naquele momento, Sulang estava sentado em frente ao seu computador no escritório, e o protagonista estava sentado na beirada da mesa com uma xícara de chá. Perguntaram o que o chefe estava fazendo. Ela respondeu que estava pensando em quantas ações deveria dar a ele. O jovem ficou bastante surpreso e perguntou a ela quais ações ela iria lhe dar. A menina arrumou o cabelo e respondeu que era óbvio que ela precisava manter um talento como o dele neste clube. Caso contrário, se ele fugisse com outras garotas bonitas, ela não iria deixar de chorar no banheiro. O protagonista respondeu que, com uma jovem e linda como ela, a menina não conseguia nem olhar nos olhos das outras garotas. Sulang queria responder algo, mas de repente muitas pessoas vieram procurá-lo. Uma garota ruiva interrompeu a conversa e disse que havia acabado de ligar para marcar um encontro. Ela se apresentou como Katy, agente da atriz Lucchini. Katy disse que eles gostariam de usar o clube e assinar um acordo de confidencialidade. O protagonista e a chefe se entreolharam. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas depois responderam em voz baixa que tudo isso certamente poderia ser feito. Após essas palavras, a própria atriz se apresentou ao treinador. O menino olhou para ela com os olhos arregalados, admirado por ela ser tão bonita e principalmente por sua voz, que ficou muito melhor do que na TV. Depois disso, o protagonista viu as características do corpo dela. 1,68 m, 49 quilos, 19% de gordura corporal e uma boa figura. Porém, ele percebeu que a atriz tinha um problema de longa data com dor na parte inferior das costas durante o ano todo. Se não fosse tratada a tempo, a doença pioraria. O menino recebeu a informação de que essa menina se encaixaria na série de 79 exercícios de lixo. Ele não esperava que uma garota tão bonita e aparentemente saudável tivesse sérios problemas de saúde. Enquanto ele lentamente digeria essa informação, Lulu apareceu ali mesmo e parabenizou seu professor pela integração bem-sucedida do sistema ideal. Poderia se tornar a primeira geração de usuários do sistema perfeito, que o menino transformou drasticamente em direções diferentes, e novamente ele foi levado a um lugar estranho. Lulu disse ao dono para não se preocupar, porque ele estava em um lugar especial onde o tempo parecia ter parado, e agora poderia fazer isso como qualquer outra pessoa. O protagonista perguntou
depois de ouvir sobre a paralisação do sistema, quão poderoso esse sistema era e o que estava acontecendo com ele. Lulu respondeu que o sistema perfeito, após vários níveis de verificações, finalmente o escolhera como o primeiro usuário da geração. O jovem se perguntou se estava sendo usado para testar a geração e quando ele deveria ser pago por seu uso. Lulu pediu para ele não se preocupar tanto, pois o sistema é ideal para o próprio dono. E toda vez que o professor direciona uma pessoa para a perfeição, ele receberá os óculos perfeitos para combinar. Os óculos perfeitos podem ser percebidos pelo proprietário como uma espécie de moeda e podem até ser usados para comprar o que o dono precisa no shopping do sistema. A maneira de fazer isso é ajudando a melhorar as pessoas, para que elas possam realizar o sonho de um corpo ideal. Lulu, tendo fornecido ao dono um catálogo de coisas, disse que tudo o que existe pode ser comprado por um preço muito bom e acessível. Li-Chu viu vários objetos na frente de seus olhos, cristais estranhos, ametista do mar profundo, ginseng milênio, a espada de um deus antigo. Li-Chu pensou que, se tivesse todos esses itens, seu clube poderia atrair grandes clientes, como Li Qini, uma atriz que chegou recentemente com seu agente. Lulu perguntou se não era muito chato sonhar em ser treinador de uma equipe e disse que talvez ele devesse guiar cavaleiros e artistas marciais para ser um professor dessas grandes pessoas, o que seria uma grande honra. O protagonista não entendeu completamente o que Lulu ia dizer, mas ela explicou que ele é um homem com um sistema perfeito e está destinado a se tornar uma das grandes pessoas deste mundo. De repente, Li-Chu retornou à sua realidade e cumprimentou Lu Qini. A própria menina não entendia por que ele estava tão calmo. Depois de tudo, as pessoas comuns ficam muito animadas em conhecê-la pessoalmente, pedem um autógrafo, um aperto de mão ou um abraço. Ela presumiu que Li-Chu provavelmente estava com medo ou não assistia filmes de entretenimento. A menina decidiu atuar como cantora e atriz, mas o rapaz a interrompeu dizendo que sabia quem eram as meninas. As palavras de Lulu o lembraram de que ele não deveria bajular os outros para não diminuir seu valor aos olhos deles. A menina ficou nervosa e não entendeu por que esse cara estava sendo tão frio com ela até que o chefe sussurrou para ela que tinha um convidado ilustre à sua frente. Sulan pediu à proa que trouxesse água e convidou a atriz para sentar e descansar, enquanto a própria atriz estava de meia e se perguntava o que havia feito de errado ao vir. Depois de um tempo, a menina recebeu um copo de água, mas um menino a interceptou e disse que não havia necessidade de descansar. Então ele simplesmente jogou o copo no lixo. O homem se inclinou em direção ao protagonista e se apresentou como o personal trainer da atriz, dizendo que seu nome era Mali. O menino continuou dizendo que, como um maravilhoso personal trainer, Li-Chu deveria saber que, se algo acontecesse durante os exercícios com Lu Qini, como algum tipo de acidente, ele seria o responsável por isso. O protagonista olhou para esse treinador e percebeu que ele estava fingindo ser pretensioso. Na verdade, esse treinador só queria chamar a atenção de Lu Qini. Mali disse que, como Li-Chu, ele trabalhava em um pequeno clube esportivo e não conhecia todos os detalhes profissionais de Li-Chu. Recebi do sistema os dados corporais deste menino. 1,84 de altura, 79 quilos, 24% de gordura corporal, insuficiência renal, músculos fracos e relaxados e uma condição física extremamente baixa. Na aparência parecia bem, mas na realidade tudo isso era apenas o resultado de uma cirurgia plástica para manter seu status. Depois de ver todos esses dados de Li-Chu, ele ficou surpreso que esse menino tivesse insuficiência renal e se perguntou como uma atriz poderia ter indicadores físicos tão ruins. Mali disse ao menino que alguém poderia esconder uma câmera no simulador para que fosse verificado cuidadosamente. Li-Chu fez uma expressão séria e perguntou ao homem o que ele queria dizer. O menino não gostou da reação dele e perguntou se ele estava escondendo alguma coisa. Então, o menino foi até o chefe Sulan e disse que suspeitava que não havia muitas pessoas no clube porque esse cara estava fazendo algo errado.
O chefe franziu a testa e disse claramente que havia poucas pessoas em seu ginásio, mas que isso não tinha nada a ver com Lichu. Sulan pensou que, se não fosse pela atriz Lucchini, ele já teria expulsado aquele cara do seu clube. Mali de repente ficou muito nervoso e começou a suar nos jantares, inventando uma desculpa dizendo que teria que levar a atriz para outro boate. A garota aceitou isso aos poucos, mas quando estavam namorando, ela voltou olhando para a equipe. Uma simples pergunta sobre a verificação do equipamento de ginástica se tornou uma situação de natureza duvidosa, e ela só queria encontrar um lugar tranquilo para se exercitar. A atriz começou a se desculpar, mas o protagonista disse a ela que, se sua dor lombar continuasse, a raiz do seu problema ainda seria sua coluna. Seus músculos estavam muito doloridos, mas ele tinha uma maneira de ajudá-la a resolver esse problema de uma vez por todas. A atriz parou rapidamente e ficou chocada quando percebeu que esse menino soubesse do seu problema. A menina tinha muito medo que isso pudesse afetá-la de alguma forma na carreira, mas ninguém sabia, exceto sua família, que o suposto personal trainer da garota estava atrás dela e ninguém entendia que tipo de dor nas costas ela estava sentindo. Essa foi a primeira vez que ela ouviu falar disso, pensou a atriz. Mesmo uma pessoa que trabalhou como personal trainer por 3 anos não percebeu seu problema, mas o protagonista entendeu tudo desde o primeiro momento. A menina não conseguia entender como ele sabia disso, então decidiu perguntar diretamente a ele. Li Shu respondeu que, com seu nível profissional, era muito fácil perceber que ela tinha dor lombar. Ele até disse que até seu personal trainer deveria saber disso. Na realidade, o protagonista sabe que esse sistema perfeito lhe mostra tudo. O homem furioso agarrou o protagonista pela camisa e perguntou do que ele estava falando. O homem disse que era personal trainer da atriz e de outros artistas populares por muitos anos, então como o protagonista poderia pensar que era tão bom? Como disse mais tarde, Lichu era apenas um mentiroso que deve ter ouvido alguma fofoca em algum lugar. O protagonista não tolerou tal atitude e agarrou o homem pelo pulso. O homem não esperava que esse menino tivesse tal força. Lichu perguntou a esse homem como uma pessoa com insuficiência renal e tão em má forma física, como ele poderia dizer que era o melhor personal trainer. O homem ficou nervoso e não conseguia descobrir onde o menino havia obtido essa informação. Então, ele gritou para o menino deixá-lo ir e perguntou que tipo de insuficiência renal ele estava falando. Depois que o homem disse que o protagonista deveria ter muito cuidado com suas palavras, pois, caso contrário, ele o processaria por difamação, Sulan continuou a conversa e perguntou a ele se não achava que tinha problema renal ou corpo fraco. O homem se justificou dizendo que é muito difícil se tornar um personal trainer de um artista famoso quando há tantos fãs por perto, mas ele garantiu que estava realmente reunindo pessoas boas. Então, o protagonista rapidamente perguntou se ele tinha coragem de competir com ele em fitness, sugerindo que fosse apenas 1 hora de um treino rápido de queima de gordura. Li Shu perguntou se o homem tinha medo de machucar seus grandes músculos. A atriz Lucchini olhou para eles de lado e, por algum motivo, lembrou-se de que realmente não tinha feito nenhum exercício nos últimos 6 meses com seu treinador. Então, ela começou a pensar que o protagonista estava completamente certo e que seu treinador não tinha talento. Por causa do que Li Shu lhe disse, seu treinador teve que voltar. Enquanto isso, a agente Kate percebeu que estava enganando seu cliente por 3 anos. E dessa forma, tinha acabado com sua confiança. Ela se livrou desse treinador na frente de todos. O homem saiu e começou a pensar que o protagonista estava fazendo tudo para tomar seu lugar. A atriz virou-se para o protagonista e disse que realmente esperava que ele não gostasse. Então, ela sinceramente pediu que ele se tornasse seu personal trainer para tratar sua doença. Li Chu aceitou imediatamente. Mas ele disse que tudo isso não precisava ser curado, mas sim exercitado. Ele disse que não era médico, mas poderia garantir com certeza que sua dor nas costas poderia ser curada de uma vez por todas. Um pouco mais tarde, na academia VIP, Kate trouxe água e uma toalha para a amiga
e a alertou para ter muito cuidado, dizendo que ela não deveria ser muito desonesta só porque era bonita demais. Kate disse que, se esse treinador ousasse fazer alguma coisa que ela não gostasse, ela gritaria, pois estaria atrás da porta e viria rapidamente ao resgate. A atriz ficou muito tocada pelo fato de Kate se importar tanto com ela, mas tinha certeza de que esse jovem era um verdadeiro profissional em sua área e não ousaria fazer nada inapropriado. Além disso, definitivamente pensou que o menino era bonito. Enquanto isso, o protagonista estava prestes a entrar na academia e começar o treinamento, mas sua chefe pediu que ele esperasse um momento e a avisou que ele sempre deveria prestar atenção em uma sala privada. Ela disse que, se ele de repente ousasse aproveitar essa oportunidade para brincar com a atriz, ele simplesmente se tornaria um cadáver. O protagonista ficou parado ao lado dela com uma cara de indignação, não entendendo por que todos pensavam isso dele. Ele não era esse tipo de pessoa. Ele disse que a chefe era muito mais brilhante que a atriz, então não faria nada. A loira pisou no pé dele para silenciá-lo. O rapaz gritou de dor e decidiu ir para a aula. De repente, pelo canto do olho, o treinador viu que Kate estava atrás dele. Ela limpou a garganta sem jeito e perguntou se ele a tinha chamado. De repente, ela começou a flertar, dizendo que os músculos dele eram muito fortes. O jovem percebeu que seria melhor deixá-la falar sozinha. Então voltou para o corredor, onde a atriz o esperava. Lixo pediu desculpas pelo atraso e perguntou se ela estava pronta. Mentalmente, ela se perguntou se o protagonista diria que ela estava bonita, mas quando ela se aproximou, ele simplesmente disse que finalmente começariam o treinamento. Um pouco mais tarde, o protagonista ordenou que a menina se deitasse de costas, colocasse as mãos ao lado do corpo e abrisse as pernas na largura dos ombros. Em seguida, ela deveria levantar os quadris lentamente e se concentrar na sua atenção. A menina não entendeu por que, de repente, se sentiu extremamente envergonhada. Lixo a elogiou e disse para ela ficar naquela posição por 10 minutos. A menina não esperava ter que ficar na mesma posição por tanto tempo e segurou com todas as suas forças. Suas pernas e coxas já tremiam incontrolavelmente de cansaço e sua cintura doía muito. Mas a menina resolveu perguntar quanto tempo havia se passado, porque parecia que 1 ano já havia se passado. O protagonista franziu a testa e disse que apenas 2 minutos tinham se passado. Liu Qin não esperava, pois parecia que 1 minuto já havia se passado uma eternidade. A menina disse que era improvável que ela pudesse aguentar mais alguns minutos, muito menos 10 minutos. Parecia que sua cintura estava prestes a quebrar. De repente, o protagonista a agarrou por trás e disse para ela não parar e pensar na dor nas costas que a atormentava há muitos anos. Ele pediu que ela confiasse nele, que não havia nada com o que se preocupar. A menina aceitou e continuou naquela posição difícil. O menino disse para ela se concentrar nos quadris e relaxar lentamente os músculos da cintura. Ela também deveria tentar encontrar um método que fosse adequado para ela e, em nenhum caso, ter pressa. De repente, ela percebeu que as palavras do treinador, surpreendentemente, pareciam mágicas, e até a dor nas costas desapareceu. O protagonista olhou para o relógio e disse que faltavam apenas 10 segundos. Nos últimos segundos, a atriz resistiu apenas com suas últimas forças, e quando as palavras "tempo acabou" chegaram aos seus ouvidos, ela finalmente poderia descansar. A menina xingou e disse que mal estava viva. O protagonista perguntou se tudo estava bem, mas a menina, de repente, se levantou e disse que precisava beber algo primeiro. Ela nem ouviu o conselho do treinador para não se levantar tão rápido depois de tanta carga no corpo. Assim que ela deu um passo, quase caiu. Mas, felizmente, o treinador conseguiu alcançá-la a tempo. De repente, a menina percebeu que estava agarrada ao corpo de um homem e pulou para trás, desculpando-se pela fraqueza de seu corpo. O protagonista respondeu que estava tudo bem e que ela não precisava se preocupar. Só que ela não deveria fazer movimentos bruscos. Também perguntou como estava sua cintura e se ela se sentia um pouco mais relaxada. Nesse momento,
A menina percebeu que sua cintura realmente havia relaxado, e ela não tinha mais aquela sensação de rigidez. Seus olhos brilharam de alegria, e a atriz estava pronta para começar um novo exercício. A menina começou a pensar que se tivesse conhecido o treinador Li Chu antes, não estaria lutando com esse problema por tanto tempo. Depois de um tempo, o treinador disse que lhe daria uma massagem relaxante e que sua coluna estava vertical. Os músculos da região lombar estavam muito tensos. Então, para aliviar a dor, uma massagem relaxante seria necessária. Basicamente, depois de um tempo, ela estava deitada de bruços, enquanto o protagonista lhe dava a massagem. A garota começou a pensar que o protagonista era um bom treinador, pois conseguiu aliviar sua dor nas costas. Pensando nisso, o treinador lixo disse para ela continuar respirando profundamente e relaxar. A menina respondeu que entendeu e acreditava que a técnica realizada pelo treinador era bastante profissional e poderia ser comparada a uma massagem profissional. Enquanto isso, o próprio treinador conseguiu fazer essa massagem em um nível muito alto com muita facilidade, e tudo isso porque ele tinha dicas de um sistema perfeito, literalmente escritas na frente de seus olhos. Esse sistema realmente era algo único. Lixo sabia muito sobre acupuntura, e tudo o que tinha que fazer agora era seguir as instruções do sistema para completar a série. O protagonista flexionou um pouco os braços para continuar. O sistema indicou agora que a menina deveria relaxar, pois a massagem já havia terminado. A própria atriz não queria que isso acabasse e desaparecesse. Ela gostou tanto que teria passado mais 1 milhão de anos naquele tapete. Mas, para sua tristeza, o protagonista disse que realmente estava acabado. Mas ele disse que ela poderia continuar se realmente quisesse. A menina pulou e disse não. Então o protagonista pediu para ela não fazer isso. A menina ficou na cama, teve que beber água e depois se levantar e andar um pouco. Depois, Ine já estava lá, caminhando na esteira. Naquele momento, o protagonista apareceu no espaço do sistema, e Lulu o parabenizou por ajudar a atriz a progredir ainda mais em sua perfeição. Ela havia acabado de receber um total de 12 pontos perfeitos. Após ajudar a atriz, a personagem principal novamente tinha uma grande seleção de itens que ela poderia comprar pelo mesmo preço, e até mesmo o preço perfeito por 12 pontos perfeitos. A lista incluía escalas de intensificadores físicos de peixes e sua armadura que aumenta a velocidade. Ele perguntou a Lulu por que alguns produtos limitam a quantidade de compras, enquanto outros não. Lulu respondeu ao professor que os itens que limitam a quantidade de compras são todos os bens de consumo, como medicamentos para melhorar o físico. Não importa qual seja, terão seus limites, e é por isso que o corpo humano, ao usar medicamentos para melhorar o físico sem limites, nem sempre fortalece o corpo em sua totalidade. Após tomar mais de 200 medicamentos, este medicamento perderá seu efeito. Então, a substância para melhorar o físico lembrará o dono com que frequência o protagonista deseja todas as coisas que compra. O menino claramente viu que 12 pontos não são suficientes. Então, ele pediu a Lulu para verificar as contas ou declarar a renda, como se fosse um cartão de crédito. A menina disse que não daria certo, e se ele quisesse comprar todas essas coisas, teria que trabalhar muito para ganhar pontos. Ele não a contradisse e disse que não precisava desses óculos por enquanto. O menino respondeu que quando precisasse deles, poderia simplesmente acordá-la. Ele olhou para Lucine e viu que ela ainda estava treinando na esteira. Ele percebeu que precisava encontrar uma maneira de ganhar mais pontos. Um pouco mais tarde, a chefe se aproximou da atriz e lhe entregou uma toalha. Ela percebeu que parecia muito melhor e disse que o treinador lixo não a decepcionou. A atriz agradeceu pela toalha e respondeu que ele tinha lhe dado uma surpresa ainda maior. A menina também perguntou a Lulu que tipo de treinador ele achava que ele era. A chefe começou a listar em sua cabeça que ele era honesto, bom, etc. Mas quando chegou a hora de falar, a chefe respondeu que não entendia o que a atriz Liu Kini estava dizendo. Ele respondeu que achava que o protagonista era um grande talento que merecia uma plataforma de desenvolvimento melhor e mais alta.
Sulang se perguntou se essa garota realmente queria ter seu treinador só para ela. Nesse momento, o protagonista apareceu e perguntou sobre o que eles estavam falando. O menino abriu um grande sorriso no rosto e perguntou se importariam se outra pessoa participasse da conversa. A atriz respondeu que não se importava nem um pouco, mas tinha medo de que a senhorita Zhan ficasse com ciúmes. A chefe começou a se afastar e pensou que talvez o protagonista realmente não estivesse perdendo a oportunidade. Ela se virou e disse que Li Chu era apenas seu amigo. Essa resposta surpreendeu um pouco o protagonista, mas ele não disse nada e se virou para a garota, que agradeceu por ajudá-la com as costas. O jovem respondeu que não era nada demais e pediu 2 autógrafos. A atriz olhou para ele e perguntou se, além dos autógrafos, ele pensava em um salário anual de 1 milhão de pesos. O garoto nem imaginava tal quantia. A menina respondeu que queria contratá-lo como seu personal trainer e que, se aquele valor não fosse suficiente para ele, poderia acrescentar mais. Ele disse que seu salário definitivamente não se comparava ao de um clube tão pequeno e que, se aceitasse, ele poderia dar um grande salto em sua carreira, como se tivesse asas. Ele disse que pessoas normais não poderiam rejeitar tal oportunidade, e a Fortuna respondeu ao protagonista que ele só precisava ser pago pelo horário de aula e que ela deveria esquecer o salário anual. A menina não entendia se ela realmente planejava ficar naquele pequeno clube pelo resto da vida ou se tudo aquilo era por causa do chefe Sulang. O protagonista confessou que parte do motivo era que todos gostavam da beleza da chefe. A atriz gritou, perguntando ao menino, que logo iria embora. Ele disse que poderia muito bem contratar o chefe Sulang. O protagonista simplesmente abriu as mãos para os lados e respondeu que nunca aceitaria porque a conhecia muito bem. Enquanto isso, Sulang já estava sentada em sua mesa no escritório, clicando no mouse. Ela começou a pensar que, assim que o protagonista saísse, ela seria a única no clube, então precisavam urgentemente contratar novos treinadores. O protagonista se aproximou dela e sugeriu que ela parecia estar de mau humor e disse que, se algo estivesse errado, ela poderia contar a ele para que ele poderia fazê-la feliz. A menina se virou para ele e perguntou quando ele estava pensando em ir embora. O menino não entendeu do que ela estava falando e perguntou se a atriz havia dito alguma coisa. A garota de repente respondeu que ele poderia simplesmente ir embora, mas o jovem não entendeu por que ele teria que ir embora e disse que nunca a deixaria sozinha. Não conseguia acreditar que ele havia se recusado. O menino respondeu que havia assinado um contrato de transferência de ações e que nunca a deixaria. A menina estreitou os olhos em direção ao arco. Enquanto isso, a atriz e sua agente Kate pensaram que esse casal não parecia estar apenas amigos em comum. Kate de repente disse que eles tinham outro show que seria filmado um pouco mais tarde, então era hora de dizer adeus. Assim que as 2 meninas saíram pela porta, o protagonista disse ao seu chefe que era hora de fechar a academia para eles poderem ir almoçar. De repente, chegaram homens com vozes grossas e tatuagens. Eles não eram muito gentis e não conseguiam acreditar que ele tinha sido contratado por causa daqueles 2. Nesse momento, a cena muda para o protagonista, deitado em uma cama de hospital, todo enfaixado e até com a cabeça amarrada, sendo acordado por Sulang, que passou uma varinha sobre o rosto dele. A princípio, o jovem não conseguia entender onde a luz brilhante o atingiu, com os olhos muito apertados, e franziu a testa. De repente, gemeu devido à dor na cabeça. O menino se perguntou constantemente o que havia acontecido com ele. Enquanto isso, a chefe chamou o médico para vê-lo imediatamente. A doutora, aparentemente uma conhecida de Zelan, disse que o protagonista só tinha alguns ferimentos e que ele precisava de tempo para se recuperar. Embora parecesse muito mal, não era nada grave. O médico finalizou dizendo que ele só precisava descansar, e então tudo ficaria bem. Depois que o médico se lembrou de que ela tinha sido sua parceira de quarto na faculdade e que ele havia trabalhado duro para sua família, ela perguntou qual era o relacionamento de Sulang com ele. A chefe corou de vergonha e não conseguiu pensar em nada para dizer. Mas então explicou que o protagonista era apenas o treinador do seu clube
e nada mais. A médica disse que a viu sozinha por um tempo, então ela ficou preocupada. Então, ela se virou para o protagonista e disse que a enfermeira havia colocado todas as suas coisas no armário. Ela também perguntou sobre a origem das coisas que ele usava antes, pois protegiam muito bem o menino. Ele respondeu que era a armadura interna de sua família, usada para autodefesa. Ele pensou que, se não tivesse trocado os óculos perfeitos pela armadura de escamas de peixe antes que os malfeitores viessem, ele teria perdido metade da vida. De repente, Lulu apareceu e perguntou se o dono sabia por que os bandidos tinham ido procurá-lo. Então, ele lhe mostrou um episódio em que o ex-personal trainer da atriz dava dinheiro para esses bandidos e pedia para eles quebrarem a perna ou o braço do menino. Foi terrivelmente ruim. O protagonista se perguntou como as pessoas conseguem fazer isso. Mali disse aos bandidos que, se tudo corresse bem, ele lhes daria o resto do dinheiro. O protagonista perguntou a Lulu como ela descobriu essa informação, e ela respondeu que, quando ela lutou contra os bandidos, extraíram suas memórias e receberam um vídeo sobre o acordo que ousaram fazer para ser desfavorável a ele. Então, Lulu teve que investigar com seu líquido vermelho. O menino a elogiou e disse que ela era muito impressionante. Fez um ótimo trabalho. A menina agradeceu ao dono e disse que, afinal, era seu dever. O protagonista acenou a Deus, mas não percebeu que já estava em sua realidade. De repente, as duas meninas pularam em cima dele. Sulang disse que parecia que ele começou a delirar e bateu a cabeça com muita força. O médico ofereceu transferi-lo para uma ala psiquiátrica. O protagonista tentou dizer-lhes que ele estava apenas muito emotivo, mas o médico disse a seu amigo que precisava ir cuidar de outros pacientes. Sulang voltou até o menino e disse que ele precisava recuperar as forças e não ir trabalhar no clube. O rapaz perguntou como ela conseguia trabalhar sozinha todo esse tempo. A loira respondeu que não era bem assim, que era difícil. Além disso, ela teve que consertar a fachada. O chefe sentou-se aos pés do menino e perguntou quem tinha feito aquilo, realmente questionando se ele não estava incomodando a namorada de alguém. O protagonista, indignado, perguntou se ele realmente parecia ser esse tipo de pessoa. Então, ele deixou claro que não pensava em mais ninguém além dela. O chefe disse a ele que pensasse sobre isso e talvez se lembrasse de algo. O jovem pediu que ela não se preocupasse e deixasse esse problema para trás. Estava inteiramente em suas mãos. O chefe não tinha certeza se ela conseguiria, mas disse para ela cuidar bem de si mesma. O chefe percebeu que já era tarde e era hora de voltar. Sulang saiu da sala pensando que não deveria deixar as pessoas saberem quem ele realmente era. Ele disse que sempre viveria no escuro. O chefe lembrou que havia deixado sua família, mas ele se perguntou por que seu coração ainda não havia esquecido nada. Ele pensou no protagonista e disse que eles eram destinados a ficar juntos. A menina disse que era assim que o destino funciona. O resto do tempo no hospital, o menino ficou ali parado e não fez nada além de ficar grudado no celular. Ele estava muito entediado e olhou todas as notícias e fofocas. Até houve notícias chocantes sobre a famosa atriz Lucchini. As notícias diziam que ela estava namorando secretamente um homem rico e misterioso. Mas essa notícia excitou o protagonista, que pulou da cama. De repente, seu quarto foi invadido pela atriz Lucchini, que usava óculos para não ser reconhecida. A menina pediu que ele abaixasse a voz para que as pessoas não corressem para a enfermaria. Ela ficou horrorizada ao ver que ele estava envolto em bandagens da cabeça aos pés. Literalmente, a menina perguntou se ele estava seriamente ferido. O menino disse que estava tudo bem com ele. Pelo menos foi o que seu chefe disse. O protagonista perguntou como ele sabia disso. Ele estava lá, ao que a atriz respondeu que sua amiga havia informado a ela. A garota disse que sabia que ele poderia ter derrotado aqueles bandidos sozinho, mas o protagonista discordou, dizendo que se não fosse assim, ele estaria no hospital. A menina se aproximou o máximo possível e perguntou o que ele havia feito com os bandidos. Ela questionou se havia cruzado o caminho de algum chefe. Lixo disse para ela não falar bobagens, pois nesse caso haveria muito mais pessoas, não apenas duas.
Então, ele perguntou à menina se não era perigoso para ela ir lá sozinha. A menina hesitou, pois esse era o caso, mas decidiu ir, pois ele estava no hospital. A atriz disse que ninguém poderia ajudá-la com suas dores nas costas e região lombar naquele momento. O protagonista percebeu que a menina estava apenas preocupada com suas costas, quando de repente alguém bateu na porta da enfermaria. Um jovem de cabelos longos até os ombros apareceu do lado de fora, pedindo permissão para entrar. O protagonista estava prestes a perguntar quem era, mas a menina de repente colocou a mão sobre a boca dele e pediu para ele não fazer barulho. Como ninguém disse nada, o jovem entrou. O protagonista percebeu que o homem parecia estar de mau humor, pois estava em silêncio o tempo todo e olhava ao redor da enfermaria sem se preocupar com o conforto dos outros. O homem pediu desculpas por entrar pela porta errada e saiu da enfermaria. A menina rapidamente saiu debaixo do cobertor quente, com medo de ser descoberta, o que assustou muito o menino. Mas então eles entraram na enfermaria novamente. Desta vez era Slan com uma sacola nas mãos. Aparentemente, ele havia comprado comida para si mesmo, mas simplesmente saiu correndo e se desculpou por interromper os dois. O protagonista pediu que ele parasse para que pudesse explicar tudo. Ele disse que foi a vítima na situação. A chefe ficou hesitante, pois achou que ele parecia gostar do garoto. Ela ficou nervosa e tentou alegar que a atriz era feia. A atriz olhou para ele com uma expressão insatisfeita e perguntou se ele queria dizer que ela não tinha charme. Há 7 anos, a atriz, com seu uniforme de colegial, estava na ponte posando para o irmão que gritava com ela para fazer dela uma estrela. De repente, um cachorro ferido na pata se aproximou dela. A menina quis acariciá-lo e olhar o ferimento, mas quando ela já estava se espreguiçando, o cachorro começou a latir ameaçadoramente, o que a assustou muito. Então, um menino se aproximou e chutou o animal. O cachorro caiu na água e a menina não conseguia entender por que o menino fez aquilo. Ele começou a se desculpar, dizendo que só queria protegê-la do animal. A menina derramou lágrimas e disse que era o cachorro que tinha medo dela. O jovem respondeu que era apenas um cão vadio. Voltando aos acontecimentos atuais, Lucchini se sentou na frente da cama e disse ao protagonista que esse homem que veio antes com quem eles cresceram juntos gostava dela, mas ela não sentia o mesmo devido ao relacionamento entre suas famílias. Então, ela só podia evitar isso. Ele veio para a cidade para gravar um filme, mas aquele cara a seguiu dizendo que precisava fazer uma viagem de negócios, mas no final ele estava com ela todos os dias. A menina disse que ele era realmente uma boa pessoa e a tratava bem, mas às vezes ela achava que ele era um pouco assustador. Sulang percebeu que não poderia evitar isso o tempo todo e perguntou se ele sabia o que faria. A atriz respondeu que havia inventado uma maneira de acabar com isso de uma vez por todas. Ele disse que precisava que o protagonista lhe fizesse um favor, mas imediatamente avisou que não poderia fingir ser o namorado dela, pois essa ideia era impossível. A atriz perguntou como ele sabia o que ela queria. O menino respondeu que não seria seu namorado, e Liu Qin fez uma careta, chamando-o de cachorro abandonado. O protagonista disse que era inútil e que não podia fazer nada a respeito, e acrescentou que sabia disso. O namorado dela era um assassino, e ela não queria provocá-lo de forma alguma. Lulu não entendia por que o dono estava negando, e disse que eles precisavam se apressar e aceitar essa aventura. Lulu perguntou se o protagonista não precisava mais dos óculos. O menino perguntou o que aquilo tinha a ver com os óculos. Lulu explicou que, ao ajudar os outros a se tornarem mais perfeitos, ele poderia obter os óculos se Lucínia conseguisse escapar da perseguição. Então, haveria grandes oportunidades de encontrar o amor verdadeiro. Esse é o desenvolvimento da perfeição. Lulu disse que, se ele não quisesse receber pontos, poderia simplesmente rejeitar o pedido da garota. O protagonista percebeu que precisava aceitar isso. Então disse à atriz que não conseguia ver a garota em apuros e ignorá-la. Yuki agradeceu ao garoto e disse que isso era ótimo. O jovem ficou feliz por poder trocar os óculos. Suan não estava feliz com essa situação. Ele achava que esse garoto claramente tinha outro motivo
e não entendia por que ele aceitou tão facilmente o papel de namorado falso. O protagonista disse novamente que ele não era esse tipo de pessoa e gostaria muito que a senhorita Sulang o escolhesse. Lucchini também não entendeu como o chefe não conseguia se apaixonar por um cara como o treinador. O protagonista ficou surpreso com suas palavras. Ele respondeu que isso não tinha nada a ver e que Li Chu poderia fazer o que quisesse. O protagonista só precisava ajudar a menina, mas a única coisa que o menino realmente precisava agora era deitar-se e melhorar. Naquele momento, um homem chamado Chan estava sentado em sua limusine preta e perguntou ao treinador Mali se ele tinha alguma coisa. O atleta respondeu que tinha informações muito importantes e disse que Chan provavelmente já sabia que a senhorita Lucchini estava fazendo isso, evitando por alguma razão muito estranha. Chan interrompeu o homem e disse que não estava ali para ouvir suas bobagens. Embora Mali soubesse que havia cometido um erro, ele disse que a razão pela qual a senhorita Lucchini estava fazendo isso, evitando, foi por causa de seu novo treinador lixo. O atleta disse a ele que Chan deveria ter muito cuidado, pois aquele cara era extremamente perigoso. Chan o jogou para fora do carro. Então, o perseguidor se virou para seu amigo e perguntou se ele acreditava nas palavras de Mali. O amigo respondeu que suas palavras eram um completo absurdo e que nenhum tolo acreditaria nelas. Chan segurava uma taça de vinho tinto na mão e disse que, mesmo que fosse uma mentira, preferiria aniquilar-se por engano do que permitir que Lucchini ficasse com alguém. O perseguidor deixou claro que faria o protagonista saber que há pessoas com quem ele não deve se meter. O homem loiro percebeu que não era nenhuma surpresa que a garota não gostasse dele, mas que ele também não gostava de homens. O arrogante Chan respondeu que preferia ser arrogante do que dependente. O amigo simplesmente respirou fundo e respondeu que sempre gostava de dizer a verdade. Enquanto isso, no quarto 1203, Lucchini estava com a laguista e estava cantarolando uma música, quando de repente o garoto interrompeu seus pensamentos e disse que já era bem tarde, perguntando se ele não precisava voltar para o hotel. A garota, que ainda estava brincando no telefone, perguntou por que ele deveria sair se o namorado dela estava no hospital. A atriz disse que queria estar com ele. Quando o protagonista foi chamá-la novamente, ela se surpreendeu e disse que ele não deveria chamá-la pelo sobrenome, perguntando como o namorado chama a namorada pelo seu nome completo. De repente, alguém bateu na porta, e o menino respondeu que podia entrar. Era Chan novamente, e a garota, quieta, sentada na cama, perguntou por que ele havia vindo. O jovem respondeu que veio buscá-la no hotel, dizendo que era muito perigoso para ela ficar na rua. A menina se opôs, dizendo que o namorado dela estava muito magoado e que ele deveria ficar lá para cuidar dele adequadamente. O protagonista sentiu arrepios, mas não demonstrou e apenas comeu tudo o que ela lhe deu. Ela disse que cozinhou aquilo por 3 horas, mas o protagonista sabia que a menina havia comprado na sala de jantar lá embaixo. De repente, Chan perguntou ao menino qual era seu nome. O protagonista se apresentou e viu as informações sobre ele. O valentão do sistema. O nome desse cara era Chan. Ele tinha 1,85 m de altura e pesava 77 quilos, com 20% de gordura corporal e habilidades em artes marciais. O protagonista ficou com medo de saber que tinha um artista marcial na sua frente, mas não entendia por que havia detalhes desconhecidos. Lulu explicou que isso acontecia porque a distância entre ele e o menino era muito grande e se não houvesse um sistema perfeito, Li Chu teria imaginado que ele era um artista marcial. Chan decidiu testá-lo. Então ele perguntou se sabia quando era o aniversário da namorada. O protagonista respondeu que sim, mas percebeu em sua mente que parecia uma armadilha, pois ele realmente não sabia nada sobre ela. Enquanto Chan continuava perguntando sobre as coisas favoritas da menina, como sua cor favorita de roupa, qual filme ela gostava, qual ator ela gostava e qual era seu prato favorito, a garota sacudia o protagonista pelos ombros e tentava descobrir o que havia de errado com ele. O protagonista não conseguia se mover e realmente assustou a menina. O menino ficou tonto e muito assustado.
Chan perguntou à garota como seu namorado poderia não saber dessas coisas e disse que ela não era adequada para o papel de namorada dele. De repente, o menino Sulang entrou na enfermaria e imediatamente se aproximou do protagonista e perguntou-lhe silenciosamente se estava tudo bem. Chan se perguntou como uma mulher tão linda poderia cuidar desse garoto. A loira disse que não era bem-vinda ali, então pediu para ele sair. Chan perguntou se Yukine deveria ir embora, já que a namorada do cara estava lá. A atriz disse que estava muito arrependida e que não sabia que algo assim poderia acontecer. Sua Lang estava ainda chateada e respondeu que não tinha nada do que se desculpar. Só esperava que, a partir de agora, a atriz pudesse ficar longe dela e do protagonista. Quanto mais longe, melhor. A atriz tinha lágrimas nos olhos e não era fácil para ela dizer tudo isso, mas disse que não poderia ser desfeito. O protagonista não reagiu a nada porque ele tinha consciência, em algum lugar bem no fundo, como se estivesse sendo segurado por uma corda forte, da qual não pudesse escapar de forma alguma. Sua consciência estava se afastando de seu corpo e ele não conseguia escapar. Ninguém podia ajudá-lo. De repente, mãos suaves o tocaram e pediram para ele relaxar. Havia uma promessa de que tudo ficaria bem. Li Chu estava deitado na sombra de uma grande árvore, nas pernas de alguém, e seu nome foi chamado. A voz soou familiar, mas ele teve dificuldade em entender o que estava acontecendo. Parecia tão macio, aconchegante e quente que ele não queria acordar. Sulang tocou suas têmporas e perguntou se ele podia ouvi-la. Os olhos do menino se abriram lentamente e ele voltou para o hospital. Vimos que Sulang estava sentado ao lado dele. O menino mal perguntou o que tinha acontecido e a menina apenas disse que estava tudo bem e que estava tudo acabado. Quando ela o viu naquele estado, Sulang acreditava que, se ela não tivesse chegado na hora, talvez ele não tivesse sobrevivido. O protagonista teve uma epifania do que Chan havia lhe dito. Ele percebeu que esse cara realmente tinha o poder de um artista marcial e se sentiu humilhado, tendo ficado devastado por ele. O protagonista percebeu que também deveria, por todos os meios, se tornar um mestre das artes. Lulu parabenizou o menino por ser reconhecido como um sistema perfeito e também ativou com sucesso o Sutra do Coração Perfeito. Li Chu perguntou a Lulu se ela não tinha sido aprovada pelo sistema há muito tempo. Ela respondeu que ele havia recebido anteriormente apenas o direito de usá-lo e que somente funções básicas poderiam ser usadas. Somente após receber aprovação, poderia desbloquear e usar todas as funções disponíveis no sistema. O menino não entendeu por que de repente acertou. Afinal, ele se sentia muito fraco quando Chan brincava com ele, como se fosse um inseto. Lulu explicou que a não tolerância é a expressão máxima do desejo de aspirar à perfeição e também um poderoso incentivo para uma pessoa quebrar barreiras para atingir a perfeição. O objetivo deste sistema é ajudar as pessoas a atingir a perfeição. O coração perfeito do Sutra responde sistematicamente ao desejo interno de uma pessoa. O maior tipo de aprendizagem ocorre através da memória do proprietário. O protagonista se opôs porque ele não era um artista marcial. Como o sistema obtém informações sobre artes marciais dele? Lulu disse que, se ele tivesse lido muitos romances e assistido a muitos programas de televisão sobre artes marciais, o sistema também conseguiria extrair informações dali. O menino não entendia como isso era possível. Não entendi muito bem toda a situação. Lulu disse que, se o dono der 2 voltas, o sistema pode ficar com muitas informações. O jovem perguntou por que parecia que ela estava repreendendo alguém. Lulu riu e disse que era apenas uma metáfora. Ela acrescentou que o Sutra do Coração Perfeito é baseado nas artes marciais mais fortes do mundo. A mente do dono perguntou ao menino se este era o verdadeiro Sutra ou a magia dos 9. Lulu estava atrás dele e ele disse que, como o amanhecer, ela era a única invencível. O menino perguntou se poderia reescrever porque ele tinha muito. Lulu respondeu que o sistema foi escrito com base em sua memória e dados, então, se ela escrevê-lo novamente, o resultado será exatamente o mesmo.
O protagonista pensou que isso fosse realmente ruim. Ele se lembrou de sua mãe quando ele era criança e perguntou por que estava sentado tão perto da televisão. Tudo isso devido à influência da invencível Lulu. Ele perguntou se ele queria pensar em praticar o Sutra do Coração Perfeito ou se o protagonista estava brincando. Ele respondeu que não conseguia descobrir como praticar o tesouro solar. Lulu ficou brava e o chamou de idiota. Ela disse que a técnica foi escrita com base no tesouro do girassol. Li Shu disse que então foi escrito de uma forma muito nojenta. De qualquer maneira, perguntou como poderia se qualificar para ser chamado de Sutra do Coração Perfeito. Então disse que talvez Lulu estivesse apenas mentindo para ele. Ela respondeu que, é claro, não estava mentindo para ele. O ponto é que este é o mundo espiritual do menino e aqui ele não pode melhorar. Ele precisa retornar à realidade. E também, como o coração do Sutra consome muita energia, as pessoas precisarão entrar em um estado de sono por um tempo. Durante o sono, sua pequena Lulu irá servi-lo. O menino cumprimentou uma pequena cópia de Lulu lentamente. Quando ele estava sozinho, abriu o livro e viu o primeiro nível de endurecimento corporal. A partir de agora, também se tornaria um artista marcial. O menino estava sentado na posição de lótus, e através do véu, ele ouviu a voz de Sulang, que lhe perguntou se ele estava algemado devido a algum desconforto físico. Ela viu que ele mantinha os olhos fechados e perguntou se era por causa de uma dor de cabeça. O menino corou e respondeu que estava bem, mas a loira percebeu que ele não parecia estar ferido e estava cheio de energia. Comparado a como ele estava antes, agora ele estava completamente diferente. A menina perguntou novamente se ele estava realmente bem e se não estava escondendo nada dela. O menino respondeu que tudo estava muito bem e a menina decidiu que era hora de ir embora. O protagonista se despediu dela e pediu para ela ter cuidado, que muita coisa aconteceu hoje e que deveria descansar bem. A menina disse para ligar para ele se precisasse de alguma coisa com urgência. A porta se fechou atrás dela e o jovem voltou à técnica. Ele desamarrou todas as bandagens do corpo. No momento ainda doía, mas o protagonista tinha que ganhar força o mais rápido possível para derrotar Shan e se vingar de tudo que ele lhe fez. Uma forte força vital aperfeiçoada. Os 5 pontos de seu corpo eram muito dolorosos, mas essa dor não era nada comparada ao desejo de vingança. Ele só queria ficar forte novamente. De repente, algo escuro e incompreensível começou a sair de seu corpo. Aquilo cheirava horrivelmente e quase todo o hospital fugiu por causa do cheiro. Depois o menino estava no chuveiro para lavar tudo e, de repente, ele percebeu que se sentia poderoso e também estava mais bonito. Agora o caminho para o mestrado em artes marciais estava aberto para ele. Antes que Sulang olhasse para a sala e perguntasse ao menino como ele se sentia, o jovem já estava sentado na cama e, com um largo sorriso no rosto, respondeu que não poderia estar melhor. A menina correu em sua direção imediatamente e ele perguntou onde havia colocado todas as bandagens. Li Chu respondeu que estava tudo bem e que ele não deveria se preocupar muito. Como ele já poderia ter alta, a menina não acreditou nessa bobagem e exigiu examiná-lo. E se perguntou o que esse garoto estava fazendo ontem à noite. O protagonista olhou as informações sobre a garota e viu a palavra novamente. Desconhecido. Se perguntou se Sulang também era perfeita em artes marciais. De repente, ela colocou a mão na frente de sua cara e perguntou o que ele estava pensando tão profundamente que ele nem reagiu a nada. O protagonista respondeu que não estava pensando em nada e disse que provavelmente se sentiu mal ontem por causa do que estava um pouco distraído. Sulang percebeu que ele não estava com febre, mas teve que chamar o médico. Li Chu nem teve tempo de pará-la, e ela saiu correndo da sala imediatamente. Quando o médico chegou e começou a examinar o menino, ela ficou surpresa ao ver que os ferimentos cicatrizavam tão rápido. O protagonista respondeu que tudo se cura muito rápido desde a infância. De repente, o médico disse que queria examiná-lo completamente, já que ele tinha um corpo especial. No entanto, naquele momento, Sulang voltou e pediu à sua amiga para parar, pois havia dito a ele que o menino estava bem.
Quando o médico já estava saindo, ele de repente perguntou se ele conhecia a menina Sulang. Ela imediatamente se sentou ao lado dele e disse que estavam juntos desde os 4 anos até a faculdade e eram quase inseparáveis. O médico disse que eram tão próximos que pareciam ser da mesma família. O protagonista realmente queria saber mais sobre a garota, mas era tímido demais para perguntar, então pediu ao médico para contar mais sobre ela. O médico começou a dizer que na universidade ela não se comunicava com a família durante esses 4 anos. Seus pais estavam fora, e seu tio a criou até que ela se tornasse adulta. Ela não tem pais. A menina disse que Li Shu não deveria nem pensar em ofendê-la de forma alguma. O jovem percebeu que todos neste mundo têm seus próprios segredos e que você deve ser forte o suficiente para guardá-los. Pouco depois, Sulang já estava dirigindo o carro. O menino de repente percebeu que eles não estavam indo para sua casa. A menina ficou surpresa por ele finalmente ter acordado e respondeu que ele tinha acabado de receber alta do hospital. Então, para onde ela o levaria? Ela respondeu que o levaria para sua casa até que ele se recuperasse completamente e viveria com ela. Sulang começou a pensar que se Chan descobrisse que Li Chu estava vivo e bem, ele não o deixaria sozinho. O menino ficou surpreso, perguntando por que ele iria morar com ela. Suas bochechas ainda estavam coradas, e ele perguntou se realmente seriam companheiros de quarto. A casa de Sulang acabou sendo uma bela mansão, e o menino ficou espantado com tal visão, pois sempre sonhou em morar em uma casa tão luxuosa. A menina respondeu que então o sonho dela tinha se tornado realidade. O garoto de repente a abraçou e disse que era como se fossem casados. A garota respondeu que se ele dissesse tal absurdo novamente, comeria a própria língua. O menino começou a implorar por perdão. Como língua não é gostosa. A loira disse que, como ele tinha muita energia, deveria prepará-la naquele dia. Ao abrir a geladeira, o menino percebeu que ela estava completamente vazia. A menina saiu com uma toalha, dizendo que gostava muito de limpar e nunca comprava comida extra. O menino a abraçou e perguntou se poderiam ir juntos ao supermercado. Ela aceitou, mas tirou a mão do ombro dele e ainda o avisou que ele era muito exigente com comida, e que se não gostasse de alguma coisa, ficaria muito bravo. O protagonista a surpreendeu porque sabia que a menina adorava peixe, mas não deveria ser muito picante. Ela também gostava de nozes e não gostava de comida ácida. A loira não entendia como esse garoto conseguia se lembrar de tudo aquilo, mas ele disse que se lembrava de tudo o que ela lhe disse. A menina disse que se não fosse agora, todas as lojas fechariam. O jovem disse a si mesmo que a batalha ainda não estava ganha e que eles deveriam fazer todo o possível. Quando chegaram ao supermercado, o menino tirou a menina pela mão, pois havia muita gente e eles não deveriam se perder. Sulang percebeu que esse menino realmente sempre fazia as coisas direito. De repente, alguém chamou Li Chu e descobriu-se que não era ninguém menos que Luquini e Chan. Todos estavam no supermercado. Chan começou a pensar em como esse garoto poderia se divertir depois do que aconteceu com ele no corredor do supermercado. Hospital. Chan definitivamente não achava que Li Chu deixaria o hospital tão rápido. O protagonista já estava bravo. Quem diria que com um pouco mais de informação ele já estaria internado? Mas, felizmente, ele teve muita sorte. O protagonista concordou com seu ponto de vista, mas pensou que se não fosse por sua humilhação, ele não teria aproveitado a oportunidade para melhorar seu sistema e alcançar a técnica de pensamento ideal. Luquini não entendeu por que estavam falando em enigmas, mas como todos tinham se encontrado ali, ela os convidou para almoçar. Juntos, Sulang agarrou a mão da garota e a lembrou das palavras do dia anterior, pedindo que ela nunca se aproximasse deles. Imediatamente, lágrimas brotaram dos olhos da menina, e ela perguntou se o protagonista realmente gostava dela, já que ele a odiava tanto e não queria vê-la. Li Chu disse que não a odiava, mas odiava o cara que sempre ficava com ela. Chan disse que o odiava também. O protagonista tinha certeza de que aquele sujeito não poderia humilhá-lo mais do que ontem. Ele prometeu que daria uma lição naquele perseguidor. Ao ver isso, Luquini correu em direção a Chan
dizendo que o treinador Li Chu era uma pessoa muito talentosa e que realmente esperava que ele não o odiasse. Chan ficou muito chateado. Ao ouvir isso, ela mencionou que sua amiga era louca por ser amiga de alguém tão pobre quanto Li Chu, e achava que ele estava tentando torná-lo menos protagonista. Por sua vez, convidou-o a lutar e tentar derrotá-lo como da última vez, para ver se ele realmente caía. Chan e o protagonista se prepararam para liberar sua energia espiritual e colidiram em uma luta. Mas então Luquini gritou que era o suficiente e que Chan realmente a excita. Triste, ele fugiu do local, deixando claro para Chan que nunca mais queria vê-lo. Chan se virou para olhar o protagonista, chamando-o de réptil, e disse que ele era realmente sortudo por conseguir deixá-lo tão bravo. Apesar disso, Shu não vai agradecer o gesto enquanto prepara um de seus ataques mágicos. Chan apontou o dedo para ele para preparar seu próximo ataque e expressou que realizar um ataque a alguém tão pobre quanto ele seria uma vergonha para sua identidade, mas a verdade era que ele queria eliminá-lo. Então, ele não pensou duas vezes antes de conjurar um punho gigante em direção ao protagonista, que o esperava, convencido de que desta vez ele não seria o mesmo que no dia anterior. Chan zombou de como o protagonista estava resistindo inutilmente, e então aumentou o nível de força em seu ataque, o que fez com que o protagonista tivesse que segurar o punho espiritual para não cair. Foi quando Suang o segurou pelo ombro, dando-lhe um pouco de energia. O punho espiritual foi destruído, deixando Chan sem palavras. Depois disso, Chan decidiu ir embora, prometendo que se veriam novamente. Nesse momento, Sulang soltou Li Chu e perguntou como ele se sentia e se era divertido provocar aqueles que são fortes. O protagonista explicou que o que ele queria era não ser visto muito fraco diante dela, ao que Suand o repreendeu, dizendo que isso não foi corajoso, mas descuidado, pois, se ela não estivesse no mercado, não sabe o que teria acontecido. O protagonista a abraçou por trás e então admitiu que isso foi perigoso, mas pediu que ela entendesse que, para um homem, às vezes o respeito é mais importante que a vida, sem mencionar que ele disse que deveria protegê-la, o que a fez corar muito. Depois disso, ele mencionou um segredo para ela. Ele também era um artista marcial. Algum tempo depois, Sulang levou o protagonista para sua mansão, mas Li Chu percebeu que ela seguia com uma expressão mal-humorada. Antes que ele pudesse escapar dela, essa coisa magra ligou para avisá-lo que o mundo das artes marciais estava muito longe deles, e por isso preferia que eles fossem apenas duas pessoas normais juntas. Li Chu deixou claro que, seja ela uma artista marcial ou não, ela ainda era uma pessoa importante para ele e que isso nunca mudaria. Suand o questionou porque ele pensava que era um guerreiro, e se ele pensava ser um artista marcial, ele só se sentia um pouco mais forte que as pessoas comuns. Li Chu explicou que vinha praticando desde então. Afinal, ele não conseguiria um físico tão bom quanto o dela da noite para o dia. Ela perguntou se ele aqueceu o corpo na noite anterior, ao que o protagonista lhe disse que ele era um desastre, depois de apenas 2 horas de treinamento na noite anterior. Essa revelação deixou Sulang muito surpresa, e Li Chu, de sua parte, achava que era muito lento e talvez fosse por causa de sua idade. Mas ela segurou a camisa dele com muita força. O protagonista pediu que ela parasse, mas ela o bateu para fazê-lo pensar novamente. O que ela realmente queria era que ele praticasse enquanto ela o observava. Ela observava o protagonista sentado no chão para meditar. Expelindo uma grande quantidade de energia, Sulang observa impressionada, sabendo que é uma magia incomparável, algo que realmente funciona. Existem apenas 4 truques de mágica realizados nesse tipo de magia, e somente uma pessoa no mundo possui todos eles. Por isso, ela conclui que Li Chu deve ter um 5º livro em sua coleção, já que em menos de meia hora ele alcançou um nível surpreendente, confirmando para ela que essa é uma magia imparável. Por sua vez,
O protagonista sente que o processo está muito mais rápido do que no dia anterior e sorri ao ver os efeitos. O temperamento do corpo está ficando mais forte rapidamente, mas o mau cheiro não o deixa em paz. Então ele corre para o banheiro de Sulan para poder tomar um banho. Na sala, ela o lembra do que ele disse sobre, um dia, revelar seus segredos para ele. Definitivamente, isso seria um grande problema para ele, colocando sua vida em risco. Isso confunde Li Shu, mas ele ainda promete guardar seu segredo. Quanto à identidade como artista marcial, ela também menciona que os exercícios que ela faz são extraordinários, e por isso não há muito o que ela possa lhe ensinar, algo que Li Shu não esperava, pois pensava que era algo normal. Ele pergunta sobre o Sutra do Coração Perfeito e é informado de que o nome e o poder desse sutra são dignos da palavra perfeito. Ele começa a suspeitar do protagonista, questionando se o sutra foi herdado por sua família. Inicialmente pensou que fosse uma brincadeira, mas depois do incidente com Shan, no dia anterior, ele estava praticando sem esperar que os resultados fossem tão bons. Por isso, ele planeja continuar praticando para se tornar mais forte, para que no futuro ninguém o incomode. Mesmo que Li Shu não espere que sua amiga acredite nessa história falsa, para sua surpresa, ela acredita, sob a ideia de que o protagonista Li Shu tem muita sorte. Ele confirma isso, dizendo que se pudesse conhecer alguém tão bonita quanto ela, então seria, obviamente, uma grande sorte. Ela puxa a orelha dele para que ele não haja de maneira tão presunçosa. Então, ela ordena que ele se prepare para ir até a loja. Antes de saírem, Li Shu pede que ela diga qual é o selo que ela tem. Isso a surpreende muito, e ela questiona se ele realmente consegue ver o selo nela, fazendo-a pensar que o Sutra do Coração Perfeito é impressionante por dar a uma pessoa uma visão tão boa em apenas 2 dias. O protagonista garante que pode ver o selo e sabe que é por isso que ela vive como uma pessoa comum. Quando fala sobre o seu selo, Sulan remonta ao tempo em que ainda era jovem, presa, e mais tarde, acorrentada e expulsa de sua família, jurando que retornaria um dia. Ela pede ao protagonista que não pergunte mais sobre isso, pois ainda não está pronta para contar. O protagonista a tranquiliza, dizendo que, se ela não quiser, não precisa contar, porque ele vai esperar o tempo que for necessário. Ele também garante que, enquanto estiver nesta estadia, talvez consiga desbloqueá-lo. Isso a surpreende e dá-lhe alguma esperança. De repente, o telefone do protagonista toca, e ao atender, ele ouve Wan. Sulan quer ver o que está acontecendo. Então o protagonista diz a ela que Wan levou 2 amigas para a academia. Depois de um tempo, vemos Wang na porta da academia, junto com 2 de suas amigas. O protagonista pede desculpas por fazê-los esperar, mas Wang não se importa e apresenta seus amigos. A de vermelho é Ling e a de azul é Rian, que queria entrar na academia depois de ver que ela estava em boa forma. Ao olhar para seu sistema, o protagonista diz a Rian que sua ação não é boa, e se ela não quer um fígado gorduroso, não deve adicionar mais refeições. Por outro lado, Ling explica a ela que tem um rosto sem graça e, para melhorar a constipação, deve seguir os exercícios que ele vai mostrar. Surpreendendo as amigas, ele diz que não são problemas difíceis de resolver e que, se confiarem nele, podem acabar com um físico como o de Sulan, que se destaca muito. As 2 amigas, querendo se parecer com ela, perguntam se irão se registrar. Os 2 amigos praticamente pulam para pegar o formulário de registro. Pouco tempo depois, Li Shu se encontra com as 3 garotas na academia e então as lembra dos exercícios que devem fazer. Wang gosta de correr e caminhar. Rian pergunta animadamente quais são seus exercícios, e Ling Lichu pede a ela para pular por 2 horas, enquanto Ling ordena que ele faça agachamentos e outros exercícios para a parte superior do corpo e pernas, deixando-as impactadas, pois tudo isso parece muito difícil. Ele as faz entender que não saberão se é difícil até que façam, e pede a Wan para contar a elas sobre sua rotina. Ela não tem mais facilidade,
mas que é quase semelhante em conteúdo e dificuldade, encorajando suas amigas a tentar. Depois de 2 horas, as 3 meninas acabam exaustas no chão. Mesmo assim, Li Chu manda que elas vão ao banheiro, tomem banho e depois se dirijam ao espaço para medir sua gordura corporal. Sulan aparece logo depois com garrafas de água e vê como Rian está muito feliz porque conseguiu perder 5 quilos. O protagonista a segue com conselhos sobre o que fazer enquanto não estão treinando, ganhando facilmente sua total confiança, enquanto Sulan o observa orgulhosamente. Quando as meninas vão embora, Li Chu pede à sua amiga para cuidar das informações de filiação das meninas, pois precisa dormir. Mas ela o lembra que ele não deve pular o jantar, não importa o quão cansado esteja.